versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? Poder se assentar. A memória é o ambiente de acesso exclusivo do seu possuidor. Todos nós carregamos uma experiência que é testemunhada exclusivamente por nós. Exclusivamente por nós. É possível você perguntar para uma pessoa: você lembra daquilo? E a pessoa dizer: não, eu não lembro. Mesmo ela sabendo, mesmo ela lembrando, ou não lembrando. E não tem como você dizer que ela está mentindo assertivamente. Você pode até usar alguns recursos, mas não tem como você provar de forma empírica, porque ainda que ela esteja mentindo quanto aquilo que foi posto, se ela lembra ou não, você não consegue abrir a memória da pessoa e provar claramente. Você deduz de acordo com o contexto, se ela está falando a verdade ou se ela está mentindo. Mas provar claramente não é possível. Você pode abrir, é possível que alguém abra a cabeça de um ser humano, veja o cérebro dela, mas jamais a memória. Porque a memória é um ambiente em que somente o seu possuidor consegue acessar. É verdade que às vezes ele se esquece, é possível que algumas coisas deixem de existir em nossa memória, mas não significa que não deixaremos de ser afetados por ela, ainda que esquecidos. Porém, há alguém que é o único que tem acesso a ela por completo. Em uma investigação a respeito de um crime cometido por uma determinada pessoa, é feito toda uma perícia, todo um trabalho analítico para concluir se aquele crime é culposo ou doloso. Culposo é quando a pessoa cometeu um crime, porém ela não teve a intenção. Porque é possível alguém fazer algo, mas não tinha a intenção de matar. De repente tinha até a intenção de ferir ou de impedir uma ação de alguém, mas não com a intenção de tirar a vida daquela pessoa. Esse é o culposo. O doloso não, é quando houve intenção de matar. A pessoa fez aquilo porque realmente queria tirar a vida daquela pessoa. Então é feito
uma perícia, todo um trabalho investigativo para tentar caracterizar aquele crime como culposo ou como doloso. O agente, ou seja, a pessoa que cometeu o crime, ela pode negar até o fim, que por mais que ela seja condenada, a prova real nunca se sabe, porque é um terceiro, é alguém que está de fora, é alguém que não participa da memória daquela pessoa, ou que não tem acesso à intenção daquela pessoa, está aferindo ou imputando àquela pessoa o crime culposo ou doloso. E é possível que a pessoa também seja julgada por um crime apenas culposo, quando ela sabe, ela tem acesso à sua memória e lembra-se muito bem que ela teve a intenção de matar. Ou seja, nesse momento, nesse instante, na hora de imputar o resultado final, chegamos no campo da dedução. As provas, por mais que sejam claras, elas não são suficientes para ultrapassar esse limite da dimensão da existência humana. Então é possível que o julgamento seja errado nessa instância, nesse momento. Está entendendo? É possível que toda uma convenção de especialistas atribua um crime culposo a alguém que, por fim, não teve a intenção. Porque é um campo muito secreto. Como o contrário disso. Esse juízo, por mais que ele seja ou pareça muito assertivo, ainda não é por completo, porque faltará o elemento final. E esse elemento final, que é a prova última, ela está em posse exclusivo da pessoa que teve a intenção, ou não teve a intenção. Quando a Bíblia fala que o Senhor é o justo juiz, é porque para ele não falta nada. Não falta nenhum recurso na hora dele julgar alguém. Porque ele conhece ações e intenção do coração. No dia do juízo, como o irmão Hélio colocou aqui muito bem, todas as pessoas que estiverem lá estarão seguras e certas de que foi justo que elas estivessem ali. É justo. Elas jamais reclamarão de injustiça, porque ficará bem claro. Nós podemos nos sentir injustiçados em relação uns aos outros. Ainda quando fizemos algo de errado, pensamos assim, poxa, mas o outro teve mais misericórdia que eu. Porque nós estamos falando de julgamentos e ações de pessoas iguais a nós, seres humanos limitados iguais a nós. Mas quando o assunto é o justo juiz, Deus, não, porque Ele conhece a nossa memória, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece aquilo que nós saberemos o seguinte, olha, Ele não está mentindo em nada, e não tem como eu esconder dEle esse ponto último. Então vejam bem, quando a Bíblia diz, fazer isto em memória de mim, é importante nós entendermos que essa ação da ceia do Senhor é a entrega do domínio da nossa alma e em comunhão com o nosso corpo a Ele, aquele que nos fez.
então eu não posso desprezar, porque no começo desse texto, Paulo vai falar sobre a postura dos membros da igreja em comer antecipadamente, em resolver apenas os seus problemas que diz respeito à saciedade do corpo, matar a fome, ou de forma apressada, com o objetivo de tomar vantagem, ou levar vantagem na hora de se alimentar. Bom, isso seria muito pouco. É óbvio que Paulo não está preocupado com a quantidade de comida, ele está se referindo a algo que está no coração, é algo mais sério, mas também não tem como descartar que aquilo que está no meu coração será como meio de expressão de quem está agindo, né? Está no meu coração, mas eu estou tentando usar uma espécie de malandragem, inclusive na hora de dizer, Deus olha o meu coração, como o irmão Hélio falou aqui. Deus vê apenas o meu coração. É claro que Deus vê o meu coração, mas você acha que Ele não vê o porquê que você está agindo dessa forma? Falar que Deus só vê o meu coração quando eu tomo uma atitude com a intenção dúbia, é o mesmo que acreditar ser possível enganar aquele que conhece a minha memória. Então vejam bem, quando a Bíblia fala sobre a ceia do Senhor, ou sobre cear indignamente, está apontando o seguinte: a igreja precisa ser cada vez mais sincera, madura. Eu penso que nós vivemos uma época em que existem qualidades do povo cristão e também alguns problemas. E dos problemas, pelo menos é uma análise que eu faço em relação às pessoas que eu encontro ou que eu escuto, um deles é a falta de amadurecimento. Porque parece que nós crescemos em volume, em força expressiva, até mesmo no meio do governo, né? Mas, em contrapartida, parece que a imaturidade vem crescendo na mesma proporção ou ainda maior. É como se as crianças não fossem treinadas a crescer, os jovens não fossem treinados a amadurecer, os adolescentes fossem incentivados a continuarem do jeito que está, e há ainda uma especulação de que querem considerar a adolescência se estendendo até aos 30 anos de idade. Então imagine só, o sujeito com 30 anos de idade, cometendo atos de criança, e você olhar para ele e falar assim, é um bebê. E a mãe olhar e falar assim, não faça isso com o meu menininho. Por acreditar que ele realmente é uma criança. Enquanto isso, encontramos na Bíblia reis, pessoas à frente de batalha com até 5 anos de idade. É muito estranho tudo isso para nós. É muito estranho porque nós temos uma visão da criança, algo que destoa, talvez, da realidade divina. E muito. Parece que nós não devemos incentivar o outro a crescer, porque é como se estivéssemos colocando um peso da vida sobre ele. É óbvio que se você pensar assim, o que vai acontecer com seus filhos? O que irá acontecer com os nossos filhos? Aliás, o que está acontecendo conosco? Que pensamos que o caminho do progresso é a retroatividade. É claro que enfraqueceremos cada vez mais. É claro que teremos pessoas cada vez mais fracas, mais frágeis. É claro que a depressão irá aumentar, não há preparo para lidar com ela. É claro que os transtornos irão crescer, porque não há pessoas
que estejam sendo treinadas para lidar com as adversidades. Então, meus irmãos, existe um caminho, que é o caminho de volta para casa. E quando nós estamos ceando na casa do Senhor, este simbolismo, ele não é algo virtual, ele tem que ser material. É a ceia, é o pão, é o suco, o vinho, que simboliza o sangue, mas também nós podemos dizer que é o sangue de Cristo. Porque eu não posso chegar e falar assim, olha, eu vou tomar o sangue de Cristo virtualmente. Não é como eu quero e como eu determino, não é de acordo com o que está no meu coração, porque o meu coração também é enganoso, inclusive na hora de entender as coisas de Deus. Se você não sabe, durante muito tempo, até o movimento protestante, entendia-se que o sangue, a ceia, que é o sangue, e o pão, era o momento da transubstanciação, ou seja, naquele instante o pão se torna realmente o corpo de Cristo. E o suco ou o vinho se transformava realmente no sangue de Cristo de forma milagrosa. Porque Cristo, ele vai falar isso no momento de cear com os seus discípulos: comei isto em memória de mim, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Como se estivesse anunciando um milagre que a nós parece difícil compreender, mas é um milagre que nós não podemos rejeitar em hipótese alguma. Os discípulos tiveram que comer e beber. Não foi assim, olha, Senhor, eu estou entendendo que é mais ou menos o teu corpo, é mais ou menos o teu sangue. Não, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Você não tem condições de participar do meu corpo e do meu sangue sem beber e sem comer. É ali, presença. Meu corpo faz parte do eu. O meu coração faz parte de mim ou não? Quando eu falo Cristo vê o meu coração, e esse coração, um nervo que está aqui dentro de nós, não faz parte da gente? Se faz parte de nós, então tanto esse coração físico, como o coração no contexto de alma, diz respeito a eu. Não posso desprezar nada. Então te convido nesse momento a cear, participar da ceia do Senhor, a cear com um coração sincero e reto, e pedindo para o Senhor te ajudar a amadurecer na fé, porque não faz sentido o cristão tentar se manter infantil para sempre, criança, por achar que olha, quando eu era criança eu não sentia dor, eu não tinha problema. Não, esquece, já passou o seu período de criança, de infância passou. Agora nós precisamos crescer e amadurecer na fé. E feliz você que repassar isso para o seu próximo. Vamos ficar em pé. Quero convidar